do curso de Direito do Centro Universitário Campo Real, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, meu nome é professor Fernando Volanin, vou trabalhar com vocês nesse bimestre aí, nas próximas semanas, o conteúdo sobre economia, no qual estarei substituindo o nosso excelentíssimo e grande professor Pedro, aí, que trabalhou com vocês o primeiro bimestre. Espero que esse bimestre seja bem interessante, que as coisas possam fluir da melhor maneira possível e, lógico, com a ajuda de vocês, tá? O professor Pedro já me passou algumas coisas no qual vocês viram no primeiro bimestre, como Adam Smith, como vocês viram alguma coisa sobre Karl Marx, alguma coisa sobre mercantilismo, ele trouxe para vocês algumas coisas sobre, por exemplo, esse plano emergencial econômico que o governo abordou aí com relação às empresas, então isso mostrando que o Estado, que políticas governamentais, eles influenciam muito a economia, como grande parte sabe, vocês sabem melhor do que eu, né, nas mídias hoje sociais, nas mídias televisivas e de rádio, todos os dias há algum tipo de tema envolvendo a economia, principalmente agora nessa questão do Covid-19. Então, é saúde com economia, é o judiciário com economia, é a situação do Ministério do Trabalho com economia. Todos nós estamos aí, né, inerentes a essas informações com relação a MPs de trabalho e tudo mais. Tanto que muitos de nós também estamos sofrendo isso na pele. Então, para mostrar para vocês, né, o professor Pedro ele já comentou isso com vocês, garanto, que a economia ela está lado a lado com várias outras ciências, né, ciências políticas, ciências exatas e assim por diante. Né? E hoje eu trouxe para vocês, né, esse pequeno vídeo aí, uma forma rápida também, para não cansá-los, depois eu fico à disposição via grupo do WhatsApp, tá? A economia como alguns conceitos e que o que ela traz, ou os problemas que ela traz, muitas vezes você olhando dessa ótica de problemática, o que ela traz para que os tomadores de decisões, ou seja, os gestores públicos, das esferas desde federal, estadual, municipal, ou mesmo gestores privados, que muitos de nós assim serão e somos, a economia ela traz algumas problemáticas para nós tentarmos resolver. Né? Como vocês já viram lá com Adam Smith, nas Riquezas das Nações, Mão Invisível, né? Que muito bem o professor Pedro já conversou com vocês sobre o liberalismo econômico e, a partir do momento, sobre o mercantilismo. Então, tudo isso ele vem se juntar a esses conceitos que eu vou passar para vocês hoje. Acredito que vocês já tenham visto. Então, assim, mas a princípio, né, partindo do princípio, o que é economia, na verdade? O que é economia? Tem alguns teóricos que têm a teoria, né? Eles buscam mostrar de uma forma assim um pouco mais abrangente. Por exemplo, aqui o Rossetti, ele trouxe aqui para nós que a economia é ciência que estuda as formas de comportamento humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos. Ou seja, o que ele vem mostrar para nós? Que a economia, ela é uma ciência social, né? É uma ciência social que administra recursos escassos para atender às necessidades humanas ilimitadas. Porque as necessidades humanas ilimitadas são ilimitadas, né? Todos os dias nós precisamos consumir algo, algum tipo de bem ou serviço. Só que na outra ponta da corda tem os fatores de produção que estão cada vez mais limitados, cada vez mais escassos. E isso é um grande problema que a economia nos traz. Lembrando que a economia, como sendo uma ciência social, ela trabalha numa sazonalidade. Por exemplo, hoje, meus queridos, qual é o valor, qual é o preço,
o preço do dólar. Qual a taxa de câmbio do dólar hoje? O que era o dólar há um mês atrás? Há um ano atrás? Por isso que nós falamos que dentro da economia nós temos essa sazonalidade. O que hoje, hoje nós estamos vivendo através do Covid-19, onde o Estado, através dos seus poderes, políticas governamentais, estão tentando vislumbrar. Nós, como economistas, como gestores, queremos entender, mas não temos respostas prontas para esse momento no qual nós estamos passando. E muitos de nós vamos entender daqui a 3, 4 meses ou daqui a um ano. Então, a economia ela traz todas essas informações, unem-se dentro de um mesmo ambiente, de um mesmo espaço. O pessoal da economia em si, do pessoal da saúde, o pessoal da política, o pessoal do judiciário, o pessoal, nós como consumidores, nós como trabalhadores. Então envolve muitas coisas, envolve muitas situações que a economia ela traz informações para que os representantes do poder público possam tomar as melhores decisões hoje. Porque amanhã pode ser que mude. Depois da manhã pode ser que mude também. Nós estamos passando por esses momentos onde muitos de vocês trabalham, direto e indiretamente com esses decretos municipais, decretos estaduais, vocês que são profissionais e vão ser profissionais competentíssimos nessa área. Percebemos que o prefeito, por exemplo, o prefeito de Guarapuava aqui que fez um decreto no final da semana passada. Percebendo o movimento dos empresários, ele está reabrindo aos poucos o comércio. Só que a saúde, muitas vezes, os representantes da saúde não pensam dessa forma. Pensam que o isolamento social tem que ser 100%. Então, sempre a economia, a gente fala no linguajar por aí, que ele é um cobertor curto no inverno. Se você está com os pés gelados, você puxa o cobertor, só que daí a cara e o nariz ele fica gelado. Você puxa o cobertor para cima, depois os pés ficam gelados. Então, sempre, os gestores públicos, gestores privados, através das informações econômicas, através das situações econômicas, eles sempre têm que analisar essas dificuldades entre a escassez dos fatores de produção e as necessidades humanas que são ilimitadas. Porque dentro do linguajar da economia, meio que vulgar, peço licença a vocês, nós falamos que a economia é uma ciência da escassez ou das escolhas. Como assim, professor? Ciência da escassez ou ciência das escolhas. Porque, como eu falei, nós temos de um lado as necessidades humanas que são ilimitadas. Nós, todos os dias, precisamos nos alimentar. Todos os dias precisamos nos movimentar. Todos os dias precisamos nos locomover. Todos os dias precisamos nos vestir. Todos os dias precisamos ter um teto, uma morada. Todos os dias precisamos algo para manter a saúde. Todos os dias temos algum tipo de bem e serviço no qual nós estamos procurando ou demandando. Só que na outra vertente, na outra ponta da corda, tem os fatores de produção que eles estão cada vez mais limitados. Como eu faço isso? É uma conta que não fecha? E muitos de nós, de diversos setores, analisamos, estudamos e muitas vezes não chegamos a um consenso comum, ou chegamos a um consenso onde a grande maioria será privilegiada. Lembrando que economia é sazonal. Hoje pode estar assim, amanhã pode estar de outra vertente, de outro jeito. Por exemplo, hoje, quanto que está o dólar? Vocês lembram no ano passado, na semana passada, como estava? A taxa de juros, Tudo isso ele vai trazendo informações para que nós, como gestores diversas, e vocês vão ser gestores muitas vezes, vão ser representantes jurídicos de empresas, representantes de órgãos públicos, na qual vocês também tomarão decisão de acordo com essas informações da economia.
E quando eu falo em necessidades humanas dentro da economia, nós temos 5 nortes que norteiam essas necessidades humanas. A alimentação, todos os dias precisamos nos alimentar. O vestuário, então precisamos nos vestir. Precisamos morar, nos habitar, nos recolher a algum lugar. Temos a necessidade de transportes. Então, a locomoção hoje está cada vez mais... Apesar que nós estamos vivendo dentro de uma semana, ou dentro de um tempo, dentro de um período, desculpa, né, que o transporte, a locomoção está cada vez menor. Isso são impactos econômicos que isso dá. Por exemplo, na última semana, né, a gente ouve aí condições da poluição diminuindo nas grandes cidades, acidentes automobilísticos diminuindo, pessoas não abastecendo seus carros. Só que daí também tem um outro problema, os donos de postos de gasolina. Então, economia, sim. Economia, você desveste um santo no linguajar para vestir o outro e assim por diante. E quinto, a nossa saúde. Cada vez mais nós temos essa necessidade, porque entrando em saúde, então essas 5 são as necessidades humanas dentro da economia. E muitos de nós, na verdade, todos nós, através de Constituição, e vocês sabem melhor do que eu, temos esses direitos de alimentação, de habitação, de transporte, de saúde. Dentro de tudo isso aqui a gente tem a educação, nós temos a segurança e assim por diante, tá? Só que voltando lá à teoria ou o jargão dentro da economia, que é ciência da escassez ou das escolhas, daí do outro lado das necessidades humanas nós temos os fatores de produção. Os fatores de produção onde se originam tudo isso que nós consumimos, tudo isso que nós produzimos ou operamos. Por exemplo, o primeiro fator de produção é terra, ou seja, recursos naturais, oriundo do nosso petróleo, água potável, onde muitos de nós somos beneficiados por uma energia elétrica. As indústrias estão cada vez mais trabalhando em 3 turnos, muitas vezes, ocupando essas energias. Imagine um blackout. Mas isso é possível, porque, por exemplo, essa semana, nós estamos numa semana de estiagem, quer dizer, um tempo de estiagem. Isso pode ter impactos. Já estava vendo uma reportagem, isso vai ter impacto na produção. Na produção não, né? Não é na produção, no aumento de peixes. Não sei, eu esqueci a palavra correta agora. Então, está tendo essa preocupação que logo vai diminuir a nossa cadeia produtiva de peixes. Então, isso faz parte da economia e nós, como gestores e os gestores públicos, têm que tomar algumas decisões. Temos o nosso trabalho. Como o professor está falando que fatores de produção é limitado? Terra é limitada, recurso natural? Trabalho é limitado, com 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, por exemplo, e outras tantas informais. Eu não estou falando em quantidade, mas estou falando em capacitação ou qualidade. Nós temos dentro desse perfil os trabalhadores intelectuais e os trabalhadores físicos. Vocês, futuros advogados, futuros profissionais, daqui a 4 anos e meio, vocês vão estar se formando e vão estar trabalhando intelectualmente. E vocês sabem que muitos do direito hoje é diferente de 5 anos atrás, que vai ser diferente daqui a 4 anos e meio, no qual vocês vão estar no mercado de trabalho ou serem empresários ou consultores ou representantes e assim por diante. No terceiro, nós temos capital, mas eu não estou falando em dinheiro, estou falando no acesso a que isso pode ter. Nem todos nós temos o acesso ao dinheiro, moeda, mas também ao capital, a máquinas, equipamentos. Taxa de juros às vezes é alta, o governo tem que intervir.
Então, o capital faz parte desses fatores de produção, não só no dinheiro, mas em financiamentos, em crediário, em taxa de juros. Outra coisa, um outro fator de produção limitado é tecnologia. Como, professor? Limitado? Para muitos de nós são. Porque para muitos de nós o WhatsApp e Facebook é o nosso instrumento de trabalho. Mas hoje a indústria, cada vez mais, quando fala em tecnologia, é sinônimo de produtividade. Tem que ter investimento e é caro. Um exemplo esdrúxulo para vocês. Uma máquina colheitadeira, ou colhedeira, ela substitui a mão de obra de 70, 80 pessoas. Faz parte do processo dentro da economia. E o quinto, capacidade empresarial. Professor, mas por que capacidade empresarial é um fator de produção limitado? Muitos de nós, vocês são da geração um pouco mais nova do que eu, da era digital, eu sou ainda da era analógica, mas meu pai chegou para mim assim, Fernando, você vai crescer, você vai casar muitas vezes, né? Muitos de vocês vão casar, e você vai estudar, se formar e vai ter um bom emprego. Nós somos moldados a termos bons empregos. Não somos moldados a sermos empreendedores. Nós não somos moldados a sermos gestores. Isso está mudando. Tá? A capacidade empresarial ela está limitada ainda, mas com o tempo ele vai aumentar isso. Ele vai aumentar, não, desculpa. A proporção vai aumentar pessoas querendo ser empresários. Entre parênteses, só uma brecha aqui para vocês, uma informação, né? Na minha apresentação ali no vídeo no WhatsApp ontem, né, eu falei para vocês que além de professor também trabalho, né? Então eu tenho uma empresa de consultoria e no qual eu faço planejamento estratégico para empresas. E justamente nessa questão aí de capacidade empresarial, eu fui procurado, coincidentemente, há um mês atrás, que eu terminei um planejamento estratégico do escritório de advocacia aqui em Guarapuava, aonde os profissionais igual a vocês, né, eles eram extremamente técnicos, competentíssimos, mas na área de gestão, de empresa, de sociedade, ali para seguir o seu negócio, a sua empresa, o seu nome, pessoa jurídica, eles não estavam conseguindo. Então fizemos um planejamento estratégico e possivelmente espero que eles possam buscar vão ter objetivos ou resultados positivos. Porque vocês mesmos sabem, o direito, a área jurídica, todos os dias mudam praticamente, todos os meses mudam, e as oportunidades estão aí. Desde a oportunidade, o governo em si muitas vezes dá essa oportunidade com o mercado aqui ao redor de nós. Ok? E para finalizar, pessoal, então além desse conceito de qual popularzão, economia é uma ciência da escassez, a ciência das escolhas que fazem com que os gestores públicos, privados, o Estado muitas vezes interfira nas situações cotidianas, ele tem problemas a serem resolvidos, como eu mencionei. Primeiro, o que e quando produzir nesse momento? Lembrando que a nossa economia sempre é sazonal. Exemplo, você tem dinheiro e te dou duas opções para você montar uma indústria. Uma indústria de bicicletas ou uma indústria de carros. Qual hoje você abriria? Segundo problema a ser solucionado. Como vou produzir esses produtos e serviços? Usar tecnologia? Nós estamos de um trabalho remoto que há 2 meses atrás nós não imaginávamos ter um contato, eu ter um contato com vocês através de um online. Logicamente que para nós é muito prazeroso estar olhando pessoalmente, olhos nos olhos com vocês, mas esse é o momento de nós estarmos num trabalho remoto. Como eu vou fazer isso? Estou utilizando uma tecnologia. Terceiro, para quem eu vou produzir? Pensem em vocês, o público, a gente dentro da administração, a gente fala público-alvo. Eu estou estudando, né, a área do jurídica, direito, mas quem vai ser o meu potencial cliente daqui a 4 anos e meio? Vai ser
o cliente da área civil, da área trabalhista, da área previdenciária, da área criminal. Eu, como profissional do direito, vou atender quais os meus clientes. Esse é um dos problemas da economia também, que traz para que nós, como gestores, ou como colaboradores, ou como profissionais, para nós mudarmos o nosso conceito.